Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Professor Horta. O que é imunização racional? Então, o que é imunização racional? É um foco de luz da parte racional. E como é esse foco? Este foco de luz é, como em simples comparação, um holofote aí da Terra. O vivente fica iluminado com essa espécie de holofote, que é feito da parte racional, muito acima desse vácuo. Por meio dessa luz, é transmitido tudo da parte racional para os porta-vozes aí da Terra. Trata-se, então, imunização racional. Forma-se, a princípio, um holofote invisível. Depois de um certo tempo, o que o vivente começa a ver, mais ou menos, uma luz prateada, muito clara, e que se chama imunização racional. Depois de todos imunizados, todos ficarão iluminados por esta luz, que é a luz racional. Isso era esperado aí, essa fase, né, por aqueles que acompanharam a história, principalmente as histórias das comunidades arcaicas. Filósofos, astrólogos e outros. Mas, devido ao decorrer do tempo, o envolvimento da humanidade com o dia a dia, as tarefas árduas, a corrida por riquezas, sem nenhum sentido, né, levou ao afastamento daquilo que a natureza passa, ou sempre passou para o homem. Enquanto que pelo menos o objetivo era seguir as orientações para entrarmos nessa fase atual preparados, não. Preocupação com a vida da matéria ocupou tanto tempo que acabou que mesmo aqueles que lembravam, reiteravam conforme os sábios, eles não eram ouvidos e nem sequer havia interesse de saber o que eles estavam falando. Perfeitamente, professor Horta. Os anúncios da imunização já foram feitos há milhares de anos. Há milhares de anos que foi anunciada a imunização racional. Mas, como o professor Horta muito bem colocou, a humanidade ficou ocupada com as aparências, com a vida da matéria, com o dia a dia, com a sua sobrevivência, e não entendeu o que a natureza queria nos dizer. E esses anúncios foram feitos na fase de astrologia. Não é isso, doutor Carlos? É isso mesmo. É essa parte da mecânica celeste, a parte de astrologia, isso é uma revelação do racional superior. Eu já tratei de muitos astrólogos como médico homeopata, conheço outros tantos, e nenhum mostra que tem conhecimento dessa fase que o racional superior revela com essa simplicidade, com essa clareza que está desde o primeiro volume. Então houve uma época que a humanidade era mediador racional. Mediador racional era porque tínhamos ligação com os astros e a pessoa sabia o que estava escrito na palma da mão, que é o mapa da vida
do vivente, a mão é do infante, mas o mapa é do vivente. Então a pessoa obedecia o que estava lá escrito, o que ela tinha que trabalhar, onde tinha que morar, etc. E a maioria que obedeceu, a maioria subiu. Então esse alfabeto astrológico era um tempo que a humanidade tinha muito tempo para observar a natureza, observar os astros. Os sábios conseguiram esse alfabeto astrológico e que, como o professor Horta falou, quando a humanidade perdeu essa ligação cósmica, foi a queda, né? Essa foi a segunda queda. Primeiro foi a queda do mundo racional para ter a matéria, mas tinha ligação cósmica. Depois foi essa segunda queda e aí passamos a ser animais racionais. E depois precisou vir até a parte espiritual em socorro. Então, esses focos lá na mecânica celeste são responsáveis pela movimentação da vida aqui na mecânica material. O planeta Marte, por exemplo, também é um foco de luz vermelha, o planeta vermelho. E essa áurea vermelha entra debaixo da Terra e faz o ferro. Então, Marte é dono do ferro, com o ferro se faz as ferramentas, com as ferramentas e armas se faz a guerra, é o deus da guerra. Isso é mecânica celeste, simbolicamente, dentro do cultural do povo. O Edivaldo quer completar aí. Eu queria complementar o tema do professor Horta, muito bem lembrado. Até nos nossos tempos atuais, 1927, Abdrush, no seu livro A Luz da Verdade, já tinha salientado que se o Salvador da humanidade demorar-se mais a chegar, não haveria tempo, porque a humanidade estaria tão perturbada que não conseguiriam entender a verdade. Porque se você tem uma perturbação, uma preocupação exagerada em relação à sua vida, você não consegue visualizar a verdade, porque você só tem na sua mente aquela preocupação. Então, Abdrush, em 1927, já tinha salientado que se o Salvador demorasse a chegar, não haveria tempo, porque a humanidade já estaria perdida, por não conseguir ver a verdade que já estava na Terra. Já está na Terra, que em 1935, o Racional Superior falou que a fase era de raciocinar. O ser humano perdeu o direito de viver, a fase agora é de raciocinar. E essa humanidade perdida, a cada dia ela fica mais perdida e não consegue ver a verdade, porque ela não tem o discernimento, porque a camada magnética está descendo, cada vez descendo mais. Então, o que é a camada magnética? É seres invisíveis em torno daquela pessoa que só deixa ela ver a parte material. A verdade, que é a verdade, ele não consegue ver. Está parado, está fechado todo o seu campo. Encantado. Está encantado, ele só pensa na matéria, só vê a matéria e acha que é só a matéria. Então a humanidade perdeu essa sabedoria que ela trazia consigo, que já estava sendo salientado, que viria nos fins dos tempos, essa sabedoria, esse conhecimento. Ela perdeu, houve esse distanciamento da verdade. E aqueles que não perderam, Edivaldo, que ainda pensam que estão ligados nesses ensinamentos antigos, estão usando o ensinamento da fase anterior, esquecendo que, se é uma coisa nova, os novos ensinamentos seriam agregados. É só uma ressalva, porque as pessoas acham que já existem esses ensinamentos e que só eles sabem a verdade, que são os grupos religiosos dessa A, B ou C religião. Eles esqueceram que a fase é diferente e são novos ensinamentos e não os antigos. Está escrito. Desculpe a interrupção, mas é isso. Não, está escrito que são novos ensinamentos, tudo novo, e a pessoa precisa estar aberto a aprender. Ele não pode estar parado. Por isso que ele fala que a humanidade está paranoica, ela está parada no que sabia. Ela tem que avançar, ela tem que dar um passo à frente, não ficar parada só no que sabia. Pior do que tartaruga. A tartaruga ainda vive 400 anos e tem um grande discernimento, que sabe ir e vir, né, e consegue sobreviver. Então é muito interessante, pessoal, a gente aprender na cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. O que é o desenvolvimento do raciocínio?
O que se adquire nessa cultura? Por que essa cultura é tão diferenciada? O que o ser humano aprende com isso? Já que há 5.000 anos atrás, Buda já falava que o pensamento é o pior inimigo do ser humano. E o ser humano continua pensando, achando que está raciocinando. E não está raciocinando, ele está pensando. O pensamento só leva ele à derrocada. Cada dia que ele desenvolve um progresso material é um progresso de regresso. As pessoas até pensam que os grandes sábios não são grandes sábios. Eles descobriram uma invenção, mas essa invenção em nada resolveu o problema da humanidade, que até hoje não conseguimos resolver o problema de uma gripe. Aparece uma gripe aí, todo mundo fica em desespero. Então, se tem esse conhecimento, por que se morre com a gripe? Então, não temos conhecimento nenhum. Professor Horta, quer complementar? Então, é porque o nosso conhecimento ainda não é o suficiente. Na fase do terceiro milênio, o ser humano está desenvolvendo a terceira energia, essa sim é que vai resolver seus problemas, seja ele de que espécie for, físico, morais e financeiro. Fora da cultura racional, você tem a falência física, moral e financeira. Dentro da cultura racional, você tem a solução dos seus problemas, dos seus males físicos, morais e financeiros. Edivaldo, só um detalhezinho. Você falou aí que a pessoa procura, tem gripe e fica preocupada por causa da doença. Você acha então que na imunização racional, na cultura racional, a pessoa encontra até a solução para a gripe, para se imunizar dessas enfermidades, dessas doenças todas, é isso? A energia racional, a cultura racional ajuda o ser humano a ficar apto e cheio de saúde. Perfeitamente, mas eu vou deixar a palavra com o Dr. Carlos. O nome já diz, né? Imunização racional. Eu sempre procurei falar com os colegas, mas a maioria ainda é muito pensador. Não tem tempo para refletir, como começou muito bem nosso professor Horta. Perdeu-se o tempo de uma reflexão. Então, quem consegue algum tempo para meditar, para refletir, vai ver que o subtítulo da obra prova já que é a solução do mundo todo. Imunização racional. O sistema imunológico celular, que é estimulado por uma vacina, agora está todo mundo com medo dessa gripe tal, da febre amarela, vacina assim. O sistema imunológico, ele não é nem bom nem mal. E ele recebe ordem da psique. Isso a própria ciência fala, né? Falam assim, a psiconeuroimunologia, que é uma neociência, juntando várias áreas, diz que a mente é um sistema imunoneuroendócrino. E a parte imunológica recebe ordens da psique. Então, se a consciência do viril humano sofredor tiver o conhecimento racional, vai funcionar sempre ordens positivas e conscientes. Esse sistema imunológico celular vai estar otimizado. E aí não tem para gripe, como o Edivaldo perguntou. Perguntou só para a gente poder falar aqui. Mas então, imunização racional é a imunização da áurea. Da glândula pineal sai uma luz azul prateada que envolve a áurea inteira, blinda a áurea, fica imunizado contra essas energias elétricas e magnéticas, principalmente as magnéticas. Esse holofote, que é a imunização racional, então ele cria esta aura de proteção para o corpo de matéria. Liga na máquina do raciocínio e aí produz esse efeito físico. Isso aí não tem uma visão na doutrina cristã daquela coisinha que ficava na cabeça das pessoas? É o halo da pineal, é a auréola, halo. Pentecostes, não tem a ver com a Pentecoste, uma coisa Pentecostes, assim. Eu fugi, já fugi da... É um evento histórico, mas que é o Espírito Santo descendo sobre Espírito os Santo apóstolos. É palavra. Né? A imunização racional pode ser, então, entendida como sendo o Espírito Santo que imuniza o ser humano da vida da matéria? Pode, é aquela questão da linguagem que a gente falou no outro vídeo, né? Linguagem mitopoética e linguagem místico-religiosa. Então aí, meu amigo... Propensa para confusões quem não tem cultura. Exatamente. Mas então, tendo a cultura de início e fim, de pé e cabeça, não dá confusão. Então, meu amigo, nessa ilustração fica a seu critério, nós não estamos lhe dizendo isto, mas fica a seu critério, você, principalmente irmãos evangélicos ou teosóficos, religiosos, com essa mística do Espírito Santo, preste atenção no que foi falado aqui sobre a imunização racional, ou melhor, que está no livro Universo em Desencanto. Talvez nem tenhamos falado
tão fielmente quanto está escrito, mas faça o seu estudo e pesquise e verifique se não é a imunização racional para você, não para nós. Nós temos a nossa convicção formada já, mas ainda vai melhorar. A nossa convicção, claro, mas você também pode melhorar e veja se não é aquilo que se chama do Espírito Santo. A imunização racional e o Espírito Santo, dentro do sincretismo evangélico, dos evangelhos, e a imunização racional. E pedindo perdão aí pela não explicação total do que muitos evangélicos prestigiam o nosso programa, por isso que eu estou dando essa palhinha. E vejam se não está no racional superior o novo nome do Consolador que foi anunciado há mais de 2000 anos. É para estudar, é para conhecer, é para desenvolver e não é para ficar andando mais que nem tartaruga. Chega de atraso. O atraso, e me permita aqui também repetir um pouco o que o Edivaldo falou, a inteligência do ser humano não está nas grandes equações matemáticas que se descobrem, mas sim na capacidade que cada um tem de se renovar. A inteligência do ser humano está na capacidade que ele tem de se renovar, de se adaptar. Não daquilo que ele faz, que faz muito bem, como dizem os grandes intelectuais, mas não sai daquilo, fica que nem tartaruga. Então, para você ser realmente inteligente, ou melhor, para você provar que você é inteligente, o caminho é você se renovar. E um melhor caminho para você se renovar tem que estar protegido, porque o sistema está destruindo toda a forma de vida antiga, retrógrada, atrasada. A natureza quer evoluir, a natureza quer progredir e voltar ao seu estado natural, porque a natureza não está no estado natural dela. E ela é dona da sua vida e é dona da minha vida. E ela quer que a nossa vida siga no rumo certo do mundo racional, que é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. E para voltar tem que estar imunizado, porque ela vai liquidar. Epidemia relâmpago, depois falamos isso em outras oportunidades, ela vai tratar de liquidar aqueles que querem ficar andando que nem tartaruga. Terceiro milênio é cultura racional e é o desenvolvimento que o ser humano mais precisa. Não deixe isso de lado, não. Persistência, paciência e obediência e salve-nos o racional superior. Até uma próxima oportunidade. Leia o livro e estude o livro Universo em Desencanto.